Você sabia que é possível viver de renda passiva de aluguéis de imóveis sem ter que comprar um imóvel? Sabia que é possível investir no mercado imobiliário sem precisar pagar IPTU e sem se preocupar com custos de manutenção em condomínio? Sabia que é possível investir em imóveis com apenas R$100? Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo dos investimentos imobiliários. Uma alternativa inteligente, acessível e prática para você investir em imóveis sem se preocupar com questões burocráticas. Neste vídeo, irei mostrar para você o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, os tipos de fundo existente, suas vantagens, suas desvantagens, onde você encontra esses fundos imobiliários, como você pode comprá-los, quais são os custos dessas compras, como você ganha dinheiro com fundos imobiliários. Então, se você quer saber mais sobre os fundos imobiliários, continue comigo. Tudo na paz? Samuel Vinícius aqui do vamosprosperar.com, blog sobre educação financeira por meio de princípios bíblicos. Quando falamos em fundos imobiliários, a primeira pergunta é o que são os fundos imobiliários? De forma simplificada, podemos dizer que um fundo de investimento imobiliário, também conhecido como FII, é formado por um grupo de pessoas, de investidores que aplicam seus recursos financeiros no mercado de imóveis. Geralmente construindo ou adquirindo imóveis para locação, arrendamentos ou possíveis vendas, onde os lucros dessas operações são divididos entre os participantes do fundo. Cada fundo possui um gestor que toma as decisões sobre o que fazer com os recursos dos investidores. Isso seguindo as políticas pré-definidas pelo fundo. Por exemplo, se um fundo é destinado a investir em shopping centers, a maior parte dos recursos obtidos serão investidos em shoppings. Como funcionam os fundos imobiliários? Para explicar como os FIIs funcionam, irei trazer um exemplo real. Um exemplo de um fundo imobiliário chamado XP Malls. O XP Malls é um fundo de investimento imobiliário focado em shopping center. Esse fundo atualmente possui mais de 18 milhões de cotas. Se você adquirir uma dessas cotas, passará a receber parte dos lucros obtidos pela exploração dos empreendimentos do fundo. Funciona da seguinte forma: você compra cotas do fundo e passa a receber parte dos lucros gerados. Lucros de aluguéis, arrendamentos e possíveis vendas. Quais são os fundos de investimento imobiliário existentes? Existem basicamente 3 tipos de fundo imobiliário. Fundos de tijolo, que são fundos que investem em imóveis físicos, tais como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, agências bancárias e por aí vai. Fundos de papel, que investem em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como por exemplo, cotas de outros fundos imobiliários, títulos de recebíveis imobiliários, LCI, CRI, entre tantos outros. Existem também os fundos híbridos, que investem tanto em imóveis diretamente, como os fundos de tijolo, quanto em papéis do mercado imobiliário, como os fundos de papel. Vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Primeira vantagem: baixo investimento inicial necessário. Uma das maiores vantagens dos fundos de investimento imobiliário é sua baixa barreira de entrada. Afinal, com apenas R$100 já é possível comprar cotas de diversos fundos e assim passar a receber seus rendimentos. O que faz dos FIIs um investimento muito acessível. Ainda mais levando em conta que adquirir um imóvel físico diretamente pode custar centenas de milhares de reais. Segunda vantagem: não é necessário se preocupar com questões administrativas. O investidor de fundos não precisa se preocupar com manutenções, conservação, escritura, certidões ou pagamentos de impostos relacionados aos imóveis, pois o gestor do fundo que é o responsável por tudo isso. Assim, você aplica seu dinheiro, o gestor trabalha para fazê-lo render e você recebe os possíveis rendimentos sem se preocupar com a administração dos imóveis. Terceira vantagem: é um investimento fracionável. Seu investimento fracionável significa que, se você precisar de parte do dinheiro aplicado, é possível vender apenas parte de suas cotas, e não o imóvel inteiro, como seria se você tivesse comprado um imóvel diretamente. Quarta vantagem: contar com uma gestão profissional e especializada. Os fundos imobiliários contam com uma gestão profissional que, além de administrar os recursos, decide onde o fundo investirá. Ou seja, sendo cotista de um fundo,
você terá profissionais especializados trabalhando para fazer o seu dinheiro render, o que é muito bom caso você não seja um especialista em imóveis. Agora, nem tudo são flores, existem também desvantagens dos fundos imobiliários. Apesar de considerá-los uma excelente opção de investimento, é importante que você também analise seus pontos negativos, que por sinal não são muitos. Primeiro ponto, você não pode interferir nas decisões do gestor. Ter uma gestão profissional trabalhando para você pode ser bom, mas isso tem seus poréns. Afinal, mesmo que você seja um especialista em imóveis, o gestor do fundo que você é cotista pode tomar decisões sem a sua aprovação. Exemplo, o gestor pode adquirir um imóvel para o fundo, mesmo que você pense que essa aquisição não seja boa. Então, ao escolher um fundo imobiliário para ser cotista, para investir nele, é importante pesquisar se o gestor é ou não é bom. Agora, onde comprar fundos imobiliários? Grande parte dos fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores de forma muito semelhante à qual nós negociamos as ações. Portanto, para comprar um fundo, você só precisa abrir conta numa corretora, transferir o dinheiro para a sua corretora, comprar cotas do fundo desejado. Quais são os custos de investir em fundos imobiliários? O primeiro custo é a taxa de corretagem e custódia. Como boa parte dos fundos são negociados na Bolsa de Valores, você terá que pagar a corretagem e a custódia da sua corretora. Mas fique tranquilo, pois existem diversas corretoras com taxa zero de corretagem e custódia para os fundos imobiliários. Duas dessas corretoras são a Clear e a EasyInvest, que eu uso e gosto bastante. Segundo custo, taxa de administração. Além dos custos de corretagem, é comum a existência de uma taxa de administração. Essa taxa é cobrada pelo gestor para que ele administre os ativos do fundo. Terceiro custo, taxa de performance. Essa taxa pode ser cobrada por alguns fundos. Assim, caso o fundo tenha desempenho superior ao esperado, uma parte deste ganho ficará com o gestor, o que, convenhamos, é um belo de um incentivo para o gestor fazer um bom trabalho. Quarto custo, a taxa da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, famosa B3, cobra taxas de negociação, liquidação e de registro sobre o valor investido nos fundos imobiliários. Entretanto, essas taxas são extremamente pequenas. Atualmente correspondem a mais ou menos 0,03% do valor investido nas operações. Agora, um dos pontos principais: como você ganha dinheiro com fundos imobiliários? Você pode ganhar dinheiro basicamente com duas formas. A primeira forma é com o rendimento do fundo. Ao adquirir cotas de um fundo imobiliário, você passa a receber periodicamente os respectivos rendimentos do fundo em sua conta, como se fosse um aluguel de um imóvel físico. Vale dizer que, por lei, os fundos são obrigados a distribuir rendimentos a cada semestre. Porém, muitos distribuem seus rendimentos aos seus investidores mensalmente. Normalmente, os rendimentos recebidos são provenientes da renda do aluguel dos imóveis pertencentes ao fundo. Entretanto, você também pode ganhar também com as incorporações, vendas ou com juros de títulos e valores mobiliários. A segunda forma de ganhar dinheiro com fundos imobiliários é com a valorização das cotas do fundo. Se você adquire um fundo por R$100 e depois vende o fundo por R$150, além dos rendimentos que você recebeu durante o período que você esteve com a cota, você ganhará com a valorização da cota. E quanto à tributação dos fundos imobiliários? Para cada um dos dois tipos de ganhos mencionados anteriormente, há um tipo de tributação diferente. Os rendimentos do fundo, que são distribuídos aos investidores, pessoas físicas, são isentos de imposto de renda, desde que o cotista tenha menos de 10% das cotas do fundo, desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas e desde que as cotas do fundo sejam negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores. Agora, quando você vender as cotas de um fundo, você terá que pagar 20% de imposto sobre o lucro que obter. Por exemplo, se você tiver R$50 de lucro, terá que pagar R$10 de imposto. Tá bom, se você chegou até aqui, acredito que você no mínimo se interessou em investir em fundos imobiliários. Daí vem a pergunta: onde pesquisar quais são os melhores fundos que existem? Existem diversos sites que, além de listarem os fundos imobiliários disponíveis, nos ajudam a escolher os melhores fundos. Deixarei duas indicações de sites para você. O primeiro site é o Fund Explorer. Esse site é excelente para pesquisar fundos imobiliários.
Nele podemos ver os rendimentos que o fundo entregou aos cotistas, o preço do fundo, os imóveis que o fundo possui, a situação de cada um desses imóveis e por aí vai. Ah, e ainda tem um ranking com todos os fundos existentes, onde você pode ordenar os fundos por rendimento, setor, preço, quantidade de ativos e por aí vai. O segundo site é o Status Invest. Esse site apresenta diversos dados dos fundos. Valor patrimonial, número de cotistas, histórico de preço das cotas, entre outros. Uma das funcionalidades que eu mais gosto no Status Invest é a possibilidade de comparar os fundos. Imagine, por exemplo, que você queira investir num fundo do setor de galpões logísticos. Com o Status Invest, você pode comparar os indicadores dos fundos desse setor e assim ter mais possibilidades para fazer boas escolhas. Sem dúvida, os fundos de investimento imobiliário são uma ótima opção de investimento. Afinal, eles podem gerar uma renda passiva mensal e também um bom ganho de capital por meio da valorização das cotas dos fundos. Então, se você deseja investir em imóveis sem as burocracias e alto custo do mercado imobiliário tradicional, ou se deseja diversificar seus investimentos, considere muito investir em fundos imobiliários. Se você agora está se perguntando como escolher os melhores fundos, este é um assunto para outro vídeo, que em breve vou publicar. Gostou desse vídeo? Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Ah, e me siga também no Facebook e no Instagram. Em ambos é @vamosprosperar. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima.